Você já disse algo ou deixou de dizer e a outra pessoa simplesmente se fechou? Não brigou, não gritou, não explicou, só sumiu. Ficou fria, distante, respondendo com monossílabos ou não respondendo nada. E você fica olhando para aquela mensagem sem resposta, ou sentado no mesmo cômodo que ela, sentindo uma distância que ninguém declarou, mas todo mundo percebe. Sem saber exatamente o que fez, sem conseguir resolver, e quanto mais tenta entender, mais presa fica nisso. Você passa horas revisando a conversa na cabeça, tentando identificar o momento exato em que algo mudou, o tom, a palavra que talvez tenha atravessado errado, e quanto mais você pensa, menos entende. O silêncio de uma pessoa pode ser mais perturbador do que qualquer briga. Muitas vezes, quem vive isso demora anos para perceber o quanto esse silêncio mexe com a própria mente. E entender o seu impacto pode mudar a forma como você enxerga suas relações. Toda relação tem conflito. Não é um sinal de erro, mas de pessoas diferentes convivendo. Conflito honesto pode aproximar. O problema não é o conflito, é o que algumas pessoas fazem com ele. Em vez de falar, elas fecham. Esse comportamento tem o nome de tratamento de silêncio. É importante fazer uma distinção aqui. Precisar de um tempo para se acalmar antes de conversar é legítimo. Às vezes, a emoção está alta demais para uma conversa produtiva. Respirar, esperar o momento certo, isso é saudável. Usar o silêncio como punição, no entanto, é outra coisa. É fechar, consciente ou inconscientemente, para fazer o outro sentir que errou, correr atrás, ceder, sentir culpa. Muitas vezes, quem faz isso nem percebe. Esse padrão nasce em relações antigas, onde falar nunca pareceu seguro, mas ainda assim é uma forma de controle. E o que isso faz dentro de uma relação é o que eu quero te mostrar agora em 4 pontos. Ele transforma você num réu de um julgamento sem tribunal. Quando alguém fecha sem explicar, você entra numa investigação interna sem fim. O que eu fiz? Quando foi? Você revisita conversas, analisa detalhes, constrói teorias que se contradizem o tempo todo. Enquanto isso, a outra pessoa não diz nada. Não é só desconfortável, é desorientador. Numa briga, mesmo que doa, existe algo concreto. Você pode se posicionar, discordar, tentar explicar, mas o silêncio tira essa possibilidade. É difícil se defender de algo que nunca foi dito, ou tentar reparar um erro que você nem entende qual foi. Você fica suspenso esperando um veredito que talvez nunca venha. Depois de um tempo de tanto isso acontecer, algo dentro da relação começa a mudar. Ele ensina que expressar o que você sente tem consequências. Isso acontece devagar. No começo, quase passa despercebido. Na primeira vez que você falou algo e a pessoa fechou, talvez tenha achado coincidência. Na segunda, até prestou atenção. Na terceira, já concluiu. Tem assuntos que é melhor evitar. Com o tempo, numa relação onde o silêncio aparece sempre que existe conflito, você aprende uma coisa sem que ninguém precise dizer. É mais seguro não falar. Você começa a medir o que diz, guarda o que incomoda, escolhe cada palavra não para ser compreendido, mas para evitar que a outra pessoa feche de novo. Evita certos assuntos, ameniza o que sente, diminui a própria voz aos poucos. A relação segue, as conversas também, mas aos poucos partes importantes de você começam a desaparecer.
E um dia você percebe que está numa relação onde não consegue mais ser inteiro, porque aprendeu que ser inteiro custa caro demais. Ele cria um ciclo difícil de quebrar. Quem usa o silêncio como punição raramente percebe. Na perspectiva dessa pessoa, ela só precisa de espaço. Do outro lado, quem recebe o silêncio aprende rapidamente o que funciona para acabar com o desconforto. Pedir desculpa mesmo sem entender o motivo. Tentar aliviar o clima, correr atrás, fazer qualquer coisa que devolva a sensação de normalidade. O silêncio resolve. No fim, ele parece funcionar. A pessoa volta, o clima pesa menos e a relação entra naquele falso equilíbrio outra vez. Então, o silêncio vira o recurso automático para qualquer conflito. Não necessariamente por maldade, mas porque pela repetição foi aprendido que é assim que as coisas se resolvem. E o ciclo continua, cada vez mais difícil de perceber, cada vez mais difícil de quebrar. Ele machuca de um jeito que é difícil de nomear. Essa talvez seja a parte mais pesada. Numa briga, por pior que seja, existem palavras, contexto, mas no silêncio não. É mais como uma sensação constante de que alguma coisa saiu do lugar, um peso estranho, e junto dessa sensação vem uma dúvida muito particular. Será que eu estou exagerando? Essa dúvida é cruel. Ela faz você questionar a própria percepção, antes de questionar o comportamento da outra pessoa. Faz você se perguntar se o problema é a sua sensibilidade e não o que está acontecendo de fato. Enquanto você tenta descobrir se tem direito de sentir o que sente, a situação continua. E justamente por não ser clara, ela vai ficando cada vez mais difícil de resolver. Talvez, enquanto você ouvia isso, alguma situação tenha vindo na sua cabeça. Se você se reconheceu em quem recebe o silêncio, uma coisa pode te ajudar antes de qualquer conversa. Em vez de entrar nessa investigação interminável tentando entender o outro, tenta primeiro nomear o que está acontecendo dentro de você, para você mesmo, em voz alta, se precisar, ou no papel. Eu me sinto confuso, eu me sinto ansioso, eu me sinto punido. Nomear não resolve a situação, mas tira você do modo investigação e te devolve para algo mais sólido, o que você realmente está vivendo. Quando toda a sua energia vai para tentar entender o outro, você acaba se afastando do que está acontecendo dentro de você. A conversa, se ela for possível, vem depois. E se a outra pessoa nunca estiver disponível para essa conversa, se o padrão continuar se repetindo, isso também diz algo importante sobre a relação, algo que merece ser levado a sério. E se você se reconheceu em quem usa o silêncio, sem julgamento, porque muita gente aprende isso na infância como a única forma de se proteger. Talvez valha se perguntar com honestidade: o que eu estou evitando quando eu fecho? Às vezes, o silêncio protege de uma conversa que parece grande demais, mas também impede que a relação amadureça de verdade. Relações que não conseguem atravessar conflito costumam acabar presas dentro dele. Silêncio não é neutro, ele carrega intenção, mesmo quando quem usa não percebe, mesmo quando nasce mais da dor do que da crueldade. Entender isso não significa desconfiar de toda pausa numa relação, nem transformar qualquer silêncio num problema. É só um convite para prestar mais atenção naquilo que não está sendo dito. E quando for possível, quando a relação valer a pena e quando existir espaço emocional para isso, ter a coragem de conversar.
Muitas das coisas que permanecem no silêncio poderiam começar a mudar numa conversa honesta. E conversas honestas, mesmo difíceis, costumam aproximar muito mais do que afastar. Essa reflexão fez sentido para você? Se você se identificou e quer continuar explorando esses temas que te ajudem a entender melhor as suas emoções, se inscreva